Olá, graça, paz, misericórdia e amor da parte daquele que vive, que reina para todo sempre, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Ana Caroline, você está assistindo ao programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita, este programa que é da Igreja Evangélica Cristo Vive. E aqui comigo nos estúdios para falarmos da palavra do Senhor, meu esposo, Bispo Sérgio Costa. Graça e paz, amor. Amém. Graça e paz, meu bem, graça e paz, eleitos e eleitas do Senhor, sempre com muita alegria. É um prazer muito grande poder compartilhar com você esta palavra libertadora, transformadora, que é o Evangelho de Cristo. Estejam aí conectados, você através da televisão, da rádio ou através das mídias sociais, onde esta palavra estiver alcançando. Você é o nosso convidado, esteja atento e focado naquilo que o Espírito estará falando através da sua palavra. Graça e paz a todos. Amém. Queremos saudar a você que nos assiste aqui no Rio de Janeiro, através da Band Rio, mas nós sabemos também, como nós sempre dizemos, que é uma grande nuvem de testemunhas que acompanha a nossa programação, que assiste através do nosso canal no YouTube, TV Cristo Vive, ou através do nosso site igrejacristovive.com.br, que, aliás, você deve visitar, navegue pelo nosso site, porque nós temos muito material para o seu crescimento espiritual. Você que é pastor, que precisa de um material para o seu ministério, para a sua igreja, olha, nós temos apostilas disponíveis, temos todas as mensagens em áudio, em vídeo, Amém. tudo gratuitamente disponível para que você possa crescer na graça, crescer no conhecimento, entender os propósitos que Deus tem para a nossa vida, para a sua vida. Todos nós recebemos do Senhor propósitos. Todos nós recebemos de Deus uma carreira que nos está proposta nesta terra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, já falamos sobre isso em programas anteriores, ele disse que nós devemos nos desembaraçar de tudo aquilo que impede a nossa corrida, que impede que nós sigamos em frente rumo àquilo que Deus tem para nós. Então você deve se desembaraçar, se livrar de tudo aquilo que impede você de correr, e você deve, sim, tomar posse daquilo que vai ajudar você nessa jornada. E quando você investe a sua vida, o seu tempo no conhecimento, no crescimento, na graça, você está colaborando para que a sua corrida tenha muito mais agilidade, não é? Porque você vai estar fundamentado com a palavra do Senhor. Então, entre no nosso site igrejacristovive.com.br. Olha, e hoje nós vamos continuar falando um pouco mais a respeito dos relacionamentos cristãos na visão da Bíblia Sagrada, na visão que o apóstolo Paulo ensinou para as igrejas compostas pelos gentios, aqueles que receberam a Cristo, que não tinham sangue judeu, do povo de Israel. Somos nós, todos nós, a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo deixou ensinamentos para que nós pudéssemos viver aqui nesta terra, na nossa jornada cristã, na nossa caminhada, de forma agradável a Deus. Porque a Bíblia, ela nos ensina que a nossa forma de vida deve ser agradável diante do Senhor e agradável a Ele. Então, quando nós buscamos na palavra, através desses ensinamentos do apóstolo Paulo, esses recursos que ele nos ensina, que ele nos oferece através da sabedoria que recebeu de Deus, nós conseguimos viver nesta terra deste modo agradável. E amor, nós falamos no último programa a respeito do perdão. É verdade. Como é importante nós que recebemos a graça do Senhor oferecermos esta graça também. Como é importante que nós perdoemos. Como é importante que o cristão viva com o seu coração liberado de tudo aquilo que gera amargura, que gera sentimentos que são contrários à palavra do Senhor, para que tenha uma caminhada frutífera nesta terra, não é? Meu bem, você estava falando anteriormente a isso, a respeito de alguns assuntos, né, referente ao comportamento do cristão, ao caráter do cristão, né, quando você falou que Paulo ele estava justamente falando aos gentios sobre um perfil,
um modo vivendi e operandi, ou seja, um comportamento que nós precisamos ter diário. Para quê? Para vivermos dentro da vontade de Deus, dentro deste plano perfeito de Deus. E Paulo estava justamente ensinando isso aos Gálatas, e é sobre esta igreja que nós vamos tratar, a respeito também desse sentimento cristão, que é um dos frutos do Espírito. Ou seja, o perdão é algo que revela e mostra que nós somos de Cristo. Porque Cristo, ele ensina, inclusive em João, nós aprendemos que ele mostra lá a respeito do perdão. E veja que Pedro pergunta a Cristo, mas quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus fala, não, só 7, mas 70 vezes 7. Então esta quantidade revela o quê? Revela que o perdão tem que estar presente em nós constantemente. É um sentimento que revela o mesmo sentimento que Jesus teve por nós. Ele não carregou todos os nossos pecados, nos perdoou de todas as nossas ofensas, tudo aquilo que nós fizemos de errado, seja contra o nosso irmão, seja contra nós mesmos ou contra o Espírito Santo. Deus nos perdoou. Quando nós andávamos no tempo da ignorância, que agíamos conforme o príncipe das potestades deste mundo, quando nós não conhecíamos a Cristo, e até mesmo depois, porque somos humanos, somos falhos, nós pecamos, nós erramos. Não mais vivemos na prática do pecado, mas nós erramos, nós pecamos. E mesmo assim, Deus nos perdoou. Através de Cristo, diz que nenhum dos nossos erros ou pecados serão lembrados. Pelo contrário, Deus se esqueceu deles para sempre. Então veja que é este comportamento que nós devemos ter como cristãos. Essa palavra cristão significa pequeno Cristo. Então você é um pequeno Cristo. Você é uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus. Você é um imitador de Paulo, assim como Paulo foi um imitador de Cristo. Nós levantamos a bandeira e erguemos a bandeira do cristianismo. Isso significa que nós precisamos, então, frutificar os mesmos frutos que Jesus frutificou, sermos longânimos, misericordiosos. Afinal, não é isso que fala em Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala a respeito disso. Paulo fala assim, mas o fruto do Espírito é... Fala alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então veja que nós precisamos desenvolver este fruto, que já está em nós pelo Espírito Santo, da mansidão, longanimidade, benignidade. O apóstolo costuma dizer que a nossa paciência, a nossa longanimidade tem que ser elástica. Isto inclui o quê? O perdão. O perdão ao nosso próximo. O perdão àqueles que nos ofendem, àqueles que nos causam mal, àqueles que nos fazem sofrer. Não só por aqueles que fizeram algo contra nós, que nós erramos às vezes, e as pessoas, nem sempre as pessoas agem desta forma, mas quando nós erramos em relação a alguém do mundo, a primeira resposta do mundo é de querer o quê? Vingança. Dar o mesmo troco, a mesma moeda, ser vingativo. Mas nós devemos perdoar. Amém. Principalmente os nossos irmãos. Olha, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala aqui no capítulo 4, na verdade ele vem dando uma série de exortações sobre como deve ser a nossa vida, essa nova vida que nós temos a partir do momento em que nós conhecemos a Cristo. Nós começamos a ter uma responsabilidade nos nossos relacionamentos, como disse meu pai no último domingo, quando pregou a respeito dessas características que precisam estar na vida dos cristãos. Nós entendemos essa responsabilidade, e aqui o apóstolo Paulo, se você puder depois, leia aí na sua Bíblia, a partir do versículo 25, na verdade, aqui ele dá todo o capítulo várias exortações, mas a partir daqui do 25, ele vem falando algumas coisas que realmente precisam fazer parte da nossa vida diária.
E no versículo 31 ele diz, olha, longe de vós. Ou seja, aquilo que não pode estar na nossa vida tem que estar longe de você. Não pode fazer parte do seu comportamento, não pode fazer parte da sua vida diária, porque essas atitudes elas vão ferir outras pessoas e ferir a você mesmo. Porque um cristão, ele não fica bem. Quando ele tem uma atitude que não agrada a Deus, aquilo gera uma expectação, gera algo na mente, na consciência, e a pessoa não fica bem. Então ele diz assim, longe de vós toda amargura e cólera, que é raiva e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, isso quer dizer que na nossa vida não pode existir esse tipo de situação. E como não existe? Como não existir a partir do momento em que você buscar as coisas do Espírito? A partir do momento em que você priorizar aquilo que vai fortalecer a sua alma, fortalecer a sua vida, para que você não dê lugar. Porque a verdade é que muitas pessoas têm esse tipo de característica na sua personalidade. De serem pessoas que perdem a paciência, que gritam, que não se contêm, são impulsivas. Ok, isso pode fazer parte da carne, mas a partir do momento em que você começa a semear para o Espírito, ou seja, se envolver com as questões espirituais, buscar em Deus a direção, a mudança que você precisa, então você consegue deixar essas coisas longe, você consegue parar para pensar, será que essa é a forma que eu devo agir com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos? Será que é esse tipo de exemplo que os meus filhos esperam de mim? Será que se eu, como pai, gritar, blasfemar, ficar irado, eu não estou transmitindo para os meus filhos algo ruim, algo que não reflete o cristianismo? Então, isso é uma questão para nós refletirmos neste dia. Porque o apóstolo Paulo, ele diz, olha, essas coisas têm que estar longe de vocês. Pelo contrário, nós precisamos o quê? Ser benignos. Temos que ser pessoas boas, compassivas, perdoando como Cristo nos perdoou. Aquilo que nós recebemos, eu tenho falado sobre isso, falei no último programa, já falei aqui no início, a graça que nós recebemos é a graça que nós devemos dar. Você não pode receber a graça do Senhor e querer lei para os outros. Condenar o seu filho, condenar a sua esposa, o seu marido, não perdoar. Uau, mas você recebeu de Cristo? É isso que Paulo está mostrando. Olha, você recebeu de Cristo. Você tem o exemplo de Cristo. Então é isso que você deve praticar. Por isso que ele fala aqui no capítulo 5, logo em seguida, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, amor, eu creio que este é um momento de reflexão em que nós devemos trazer ao nosso coração e à nossa mente neste começo de dia, para você que está assistindo aqui no Rio de Janeiro, como é necessário que nós realmente entendamos os propósitos de Deus para a nossa vida aqui nesta terra e pratiquemos, façamos aquilo que o Senhor nos ensinou. Eu sei que alguns têm um pouco mais de dificuldade do que outros, mas você que tem um pouco mais de dificuldade, busque no Senhor. Busque na palavra, sabe? Às vezes você só precisa deixar algumas coisinhas de lado e priorizar aquilo que vai gerar o seu crescimento. Quanto tempo as pessoas perdem em redes sociais, em jogos eletrônicos, em computador, navegando na internet por sites que, enfim, são para distração, mas não geram nenhum tipo de crescimento.
E se você entende que você precisa desse algo mais, sabe, eu preciso, bispa, que Deus trabalhe na minha vida nesta área. Eu tenho sido uma mulher que não consigo perdoar, ou eu sou um homem muito nervoso, não tenho conseguido controlar as minhas emoções, eu perco a paciência com a minha esposa, com os meus filhos. Então entenda que você precisa buscar aquilo que vai gerar o seu crescimento, aquilo que vai mudar a sua vida. Porque se você fizer isso, isso vai gerar qualidade de vida dentro do seu lar, e não é isso que todos nós queremos? Paz dentro do nosso lar, harmonia nos nossos relacionamentos, paz entre os relacionamentos de pais e filhos, de marido e esposa, é isso que nós queremos. E a Bíblia nos dá o caminho, a Bíblia nos dá a direção, e a direção está em vivermos a palavra do Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Então, os conselhos para que você possa ter uma vida de paz, de alegria, tranquila, está em obedecer à vontade de Deus, está em servir a Deus, está em buscar o reino e a sua justiça em primeiro lugar, para que as outras demais coisas lhe sejam acrescentadas. Amém. E veja que é uma batalha espiritual, né, para nós vencermos, né, a nossa carne. Paulo mostra que realmente é uma luta. É uma luta do espírito contra a carne, porque a carne vai sempre tentar fazer com que as pessoas tenham atitudes mundanas, carnais. Tiago chega a dizer, olha, aquilo que a sabedoria do alto, ela é pacífica, ela é tranquila, ela gera bons frutos, mas a sabedoria do mundo, ela é animal, ela é demoníaca, ela gera destruição, ela gera morte, ela gera sofrimento. Mas Paulo, veja que em Efésios 6, ele fala que nós temos uma armadura. Diga, eu tenho uma armadura. Eu tenho uma armadura. E esta armadura, ela serve para quê? Para nós, no momento difícil, utilizarmos a autoridade no nome do Senhor, porque nós já estamos capacitados. Né? Ele diz, olha, quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Então diga, eu estou fortalecido na força do poder de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O inimigo tem ciladas. Ele diz, porque a nossa luta, olha, não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então veja que a todo momento nós estamos sendo atacados e perseguidos pelo mal, pelo inimigo, mas nós temos uma armadura. E Paulo fala sobre a armadura de Deus, que é o capacete da salvação, a espada da fé, o escudo da fé, a espada da palavra, as sandálias do Evangelho. Então veja que nós temos, através da palavra e do conhecimento de Deus, armas espirituais para combatermos este mal que sobrevém à nossa vida. Um problema, as situações, as ciladas que o inimigo sempre tenta lançar para nos tirar do foco, para que o cristão tropece, para que o cristão não siga, né, esta carreira que Deus propôs a ele. Mas nós nos mantemos firmes a partir do momento que nós reconhecemos aquilo que o inimigo está lançando contra a nossa vida como sendo uma cilada, e nós com armas espirituais combatemos e aí sim vencemos. Amém? Então mantemos firme esta postura. Amém. E olha, a Bíblia é bem clara quando mostra que realmente existe, sempre vai existir, enquanto nós estivermos aqui neste corpo de corrupção, sempre vai existir essa luta. O apóstolo Paulo, ele fala aos Gálatas, olha, eu digo, porém andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, este é o grande segredo, não há outra opção para a nossa vida.
não há alternativas, mas como eu vou vencer, como eu vou superar, como eu vou conseguir mudar, como eu vou conseguir gerar transformação na minha vida, no meu lar, na minha família. A palavra do Senhor é bem clara. Ele diz, olha, ande no Espírito. Amém. Ande no Espírito e você não vai satisfazer os desejos da carne. Ele diz aqui, como meu esposo falou no versículo 17, capítulo 5, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ou seja, se você é guiado pelo Espírito, você vai estar, é claro, sendo movido não pela lei, mas por aquilo que o Espírito põe no seu coração, por aquilo que o Espírito inclina você a fazer. Amém. E é maravilhoso nós sabermos que nós temos esse auxiliador, que nós temos este consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda. Então, se você tem passado por alguma situação difícil dentro do seu lar, talvez por um comportamento equivocado, talvez por algo que você tenha cometido, que tenha gerado consequências, talvez por um comportamento de um ente querido seu, que você pensa, mas eu não sei mais o que fazer, eu não sei como essa situação vai mudar. Entregue diante do Senhor. Renda-se a esta palavra. Entregue a esta situação que tem gerado perturbação à sua alma. Entregue diante do Senhor. Ore. Ore pelos seus filhos. Ore pela sua família. Ore pelo seu marido, pela sua esposa. Traga a sua família para esta consciência. Amém. De que quanto mais nós vivemos para o Espírito, menos nós daremos lugar à nossa carne e mais felizes nós seremos. Amém? Porque viveremos em paz. Olha, nós queremos que você aprenda muito mais a respeito desta palavra, por isso queremos deixar aqui o convite para o próximo domingo. Às 9 da manhã, às 18 horas, nós teremos 2 grandes cultos. Olha, o domingo passado foi maravilhoso, nosso apóstolo pregou justamente sobre essas questões do comportamento do cristão, e no próximo domingo nós queremos que você esteja conosco. Venha aprender, venha crescer na graça, venha entender quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Nosso endereço é Rua Maricá, 320 Campinho, Jacarepaguá. Nós temos um telefone que você pode ligar em horário comercial. 3017 90 90 21 é o DDD do Rio de Janeiro. Amém? Olha, chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecer ao meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, por mais esta oportunidade, a você que nos acompanhou. Glórias a Deus pela sua vida. Esperamos que esta palavra dê frutos, não é, amor? Com certeza dará frutos, porque o seu coração é terra fértil. Amém. Então tenha uma semana em perfeita vitória e cremos que Deus tem o melhor para a sua vida. Confesse, Amém. creia e receba em nome de Jesus. Graça e paz. Amém. Uma semana em perfeita vitória. Amém.